Momento Responde Aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí, à luz das Escrituras, tem a imensa satisfação de contar com a participação de um pernambucano. Inclusive, eu estou em homenagem ao nosso estado de Pernambuco aqui, representando a nossa bandeira, com a blusa da nossa bandeira. Esse pernambucano da cidade de Triunfo, com a extensa experiência em pastorear a Igreja Batista Alecrim, em Natal, no Rio Grande do Norte, a primeira Igreja Batista em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, nosso querido Pernambuco, a segunda Igreja Batista em Aracaju, a primeira Igreja Batista em Siriri, ambas no estado de Sergipe, tendo assim 50 anos de ministério pastoral e sendo hoje pastor emérito da primeira Igreja Batista em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Ele tem 80 anos e estamos falando do sábio e erudito pastor Oséias Correia dos Santos. Pastor Oséias, como já tinha falado anteriormente com o senhor, quando eu pensei nesse tema, sabedoria e conhecimento, o que devemos buscar mais? O seu nome, pastor Oséias, foi o primeiro que me veio à mente, pois o Senhor reúne essas duas características, sabedoria e conhecimento. Obrigada, pastor Oséias, por aceitar o nosso humilde convite, e o Senhor tem as palavras iniciais. Pois não. Há muita diferença, não é? Muita diferença. Muitas pessoas fazem diferença entre a sabedoria e o conhecimento. Mas nós sabemos que a diferença não é tão grande, porque a sabedoria é aquele dom que nós recebemos do próprio Deus, quando nos criou, porque Deus é a fonte de toda a sabedoria. Deus, ao nos criar sua imagem e semelhança, Ele já passou para nós, como dom para todas as criaturas humanas, não é? A sabedoria. Naturalmente, é um dom dele, um dom do Senhor Deus, nosso Pai. E o conhecimento é como executar, como fazer as coisas baseado na sabedoria. Muitas pessoas agem de maneira aleatória, não pensando exatamente naquilo que vai fazer. Então, primeiramente, nós precisamos saber o que vamos fazer. Por isso que eu diria que a sabedoria é o início de todas as ações, porque as ações são resultado do saber. Seria uma espécie de saber e fazer. Muitas vezes, como a gente tem conhecimento de algumas pessoas que não agem de acordo com aquilo que pensam, são verdadeiras incoerências. Pensam uma coisa, fazem outra, dizem uma coisa e agem de outro modo. Não é assim. A sabedoria que Deus nos dá é para que nós venhamos executar as coisas que são oriundas dessa sabedoria. Aliás, há alguma coisa muito interessante, sabe, irmã Nédia, e queridos irmãos que estão nos ouvindo, e amigos também, é que as coisas, muitas coisas precisam mudar na nossa vida, na vida da sociedade, e nós sabemos que as coisas mudam para melhor quando nós procuramos a melhor maneira de fazer com que essas coisas mudem. Entendeu? Quer dizer, aí está a sabedoria. Nós pensarmos como vamos fazer as coisas serem diferentes. Aí a sabedoria é o núcleo principal da ação. É isso que eu gostaria de deixar bem claro. Quando nós não agimos com sabedoria, o conhecimento das coisas, esse conhecimento das coisas, precisamos conhecer. Esta é a diferença.
A sabedoria é o dom que o Senhor nos deu de podermos conhecer as coisas e executar os projetos que temos de acordo com aquela noção que nós temos delas. Entendeu? Conhecer as coisas, conhecer as pessoas, conhecer os objetos, conhecer os atos que devemos. Por isso que existe o planejamento. Planejamento é isto. É quando nós queremos executar uma coisa boa, nós primeiramente nos sentamos, aí vamos então agir de acordo com aquilo que nós estruturamos. E essa estrutura deve estar fundamentada na sabedoria, que é a inteligência que o Senhor nos deu. Aí vem o exercício do conhecimento das coisas que nós temos. Essas coisas precisam mudar. E como eu disse, para que as coisas mudem, inclusive para melhor, é necessário que as pessoas procurem fazer da melhor maneira, ou procurem a melhor maneira de fazer com que essas coisas mudem. Aí nós estamos associando a sabedoria ao conhecimento. O pastor Oséias, ele já iniciou fazendo essa distinção, né, pastor? Entre a sabedoria e o conhecimento, e conciliando essas duas ações, a sabedoria e o conhecimento. E como nós falamos inicialmente, o tema de nosso bate-papo hoje, do Responde Aí à Luz das Escrituras, é justamente esse, sabedoria e conhecimento, o que devemos buscar mais. E o pastor Oséias aqui, ele nos trouxe o entendimento de que a sabedoria, ela é oriunda de Deus, ela é o núcleo do bom proceder, e esse conhecimento, ele partiria da aplicação dessa sabedoria, da prática dessa sabedoria que vem do nosso Deus. Tal como, né, pastor Oséias, está escrito no livro dos Provérbios, lá no capítulo 24, do 3 ao 5, que diz que com a sabedoria se constrói a casa, e com o discernimento ou a inteligência, essa casa ela se consolida, ela se fortalece. Que coisa bonita, né, pastor? E ele ainda diz no versículo 4, pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio, diz a palavra de Deus, é poderoso, e o que tem conhecimento consolida, aumenta essa força. Olha só, apesar de coisas distintas, elas se completam, né, pastor Oséias? Sabedoria e conhecimento. Inclusive, irmã Nédia, aqui neste trecho que você mencionou, Provérbios capítulo 24, há algo interessante. Como ele diz, com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela permanece firme. Coisa bonita. Parece que esse entendimento está bem ligado ao conhecer, não é? Está bem ligado ao conhecer. Ela permanecerá firme de acordo com aquilo que, como ela foi edificada, não é? Sabiamente. Diz, pelo conhecimento, suas salas se encherão de todas as riquezas preciosas e agradáveis. O sábio é mais poderoso que o forte, e o inteligente mais do que aquele que tem muita força. Que coisa maravilhosa. Muito bonito. Ou nós montamos as nossas ações em cima dessa edificação que é a sabedoria de Deus, podemos ficar certos de que as coisas vão acontecer. Como diz também esse próprio livro dos Provérbios, no capítulo 16, que a nós pertence planejar, etc., mas ao Senhor pertence o executar. Isso é muito importante.
Então, essa união da sabedoria e do conhecimento fala até num ponto que o senhor tocou, que o senhor mencionou, da coerência, né? Da coerência, do convergir, do se unir, do harmonizar, né, pastor Oséias? Perfeitamente. E, pastor Oséias, ainda no livro dos Provérbios, agora no capítulo 8, esse texto do capítulo 8 é uma personificação da sabedoria, onde a mesma é quem exorta para que os homens se firmem nela. E o texto aqui, a própria sabedoria no texto expõe suas virtudes como algo superior a rubis, ouro e prata. No versículo 11 do capítulo 8 diz: pois a sabedoria é mais preciosa que rubis. No versículo 19, a sabedoria falando de si própria diz: meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Pastor Oséias, se referindo aqui ao conhecimento, no que se refere, no que tange o conhecimento que a gente adquire através de um livro, através de uma leitura, através de uma pesquisa, através de você cursar uma escola, uma universidade, fazer uma graduação, uma pós-graduação. Se referindo a esse tipo de conhecimento, vamos falar assim, secular, adquirido dessa forma, através de estudos, de pesquisas, esse conhecimento, ele até tem um preço, né? Tem um valor, a gente tem que investir um valor para a gente adquirir esse conhecimento. Mas fala pra gente, pastor Oséias, desse valor inestimável, imensurável da sabedoria. E apesar de ter esse valor incalculável, ela é concedida de graça, como está registrado na carta do irmão do Senhor Jesus, o Tiago. Pois não. É interessante que Tiago, ele está falando aí nesse trecho tão belo do seu livro, né? Ele está falando logo no comecinho do seu livro, no capítulo 1. Ele coloca isto, dizendo assim, não é? Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e não lança em rosto. Faça-o, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Por quê? Deus é a fonte da sabedoria. Se nós não fazemos isto, nós corremos o risco de... É bom notar que quando o Tiago, o irmão de Jesus, estava falando isto aqui, ele estava falando no contexto das provações, né? As provações da vida, das lutas, etc. E como nós precisamos de sabedoria, irmão, e queridos irmãos que estão me ouvindo aí, amigos, pessoas que agora, quem sabe, estão passando por determinadas provas, quem sabe a saúde, quem sabe o desemprego, quem sabe a família, um ente querido que partiu, um ente querido que está sofrendo no hospital, quem sabe que essa pessoa está passando por uma prova tão difícil também na sua própria vida econômica, provas seríssimas dentro da sua casa, e é preciso que nós tenhamos fé, nós venhamos executar, agir no exercício de nossa fé, dentro do padrão que o Senhor estabeleceu para nós, que é a sabedoria. Quando ele está falando aqui sobre essas provações todas, ele faz algo interessante como menção, dizendo: meus irmãos, considerai
motivo de grande alegria o fato de passardes. Olha que não é outra coisa, é passar por várias provações. Nós temos de passar. As pessoas que acham que as provações, as dificuldades da vida não fazem parte daqueles que são abençoados por Deus pela graça. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo nos disse que nós vamos ter provas, nós vamos passar por aflições, mas precisamos ter ânimo para enfrentar isto. Por isso que ele diz que aqui nós precisamos de sabedoria para podermos vencer, ou melhor, passarmos, como ele diz aqui, passar por essas provações. Nós precisamos ter, então, esta sabedoria. E a sabedoria, ela vem de Deus. Se alguém precisa de alguma coisa para poder passar por essas provas, peça a Deus. E o que é que deve pedir? Sabedoria. Sabedoria para poder desenvolver projetos, planos para poder viver uma vida feliz, mesmo nas provas, mesmo nas dificuldades. E saber que isso aí não é que alguém venha dar ou alguém venha vender. É o Senhor que está nos dando de graça. Nos dando de graça. E Ele nos aconselha a nos apropriarmos disto, senão poderemos ficar como aqueles que estão em um navio, sem leme, perdidos. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Não, o Senhor vai dizer a você, pelo seu conhecimento que você tem, da causa que você está enfrentando, do problema que você está enfrentando, este é o conhecer. Você precisa conhecer realmente aquilo que está acontecendo para que você possa exercer a sabedoria que Deus lhe deu através dos planos, através das ações, através de estratégias que você possa ter para obter os resultados necessários da vitória. E o Senhor nos promete, como ele diz aqui, ó, o apóstolo, não o apóstolo, mas Tiago, ele diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem falhar em coisa alguma. Agora, se alguém tem falta de alguma coisa para agir assim, diz aqui, ele peça a Deus que Ele dá de graça. Que Ele dá de graça. Agora, é interessante que ele coloca bem claro aqui, que nós precisamos permanecer firmes na esperança de que aquele que nos está dando sabedoria vai nos dar também as condições para que nós venhamos vencer e sermos airosamente vitoriosos. Que coisa linda! E essa definição, esse conceito que a gente sabe, a gente conhece acerca da sabedoria, que é essa forma de saber lidar, como o Senhor bem deixou aí, bem nos esclareceu, de saber lidar com situações e com pessoas. E quando o Senhor explicou aí o contexto em que a gente pode chamá-lo de presbítero Tiago, né? Um presbítero, o Tiago, ele fala num contexto de provações acerca da sabedoria. E como nos convém, como é conveniente tratar desse assunto nesse contexto atual, né, pastor Zé? Nesse contexto em que estamos vivendo. Como o Senhor bem expôs aí, bem explanou, um contexto de perdas, de dificuldades econômicas, de problemas de relacionamentos, de pessoas com depressão, de pessoas aflitas, de pessoas solitárias, enfim, um contexto difícil. Nós estamos vivendo um contexto ainda pandêmico, né? Ainda de pandemia. Queira Deus, já finalizando, queira Deus, mas ainda estamos nesse contexto. E como precisamos de sabedoria para conviver nessa situação? Como precisamos de saber lidar com todas essas provações, com todas essas dificuldades, como o Senhor bem diz.
E a coisa mais linda no que o Senhor falou e naquilo que está na palavra de Deus é que essa sabedoria que nós precisamos para tratar com essas situações é que a gente pode ter ela de graça. É verdade. De graça, porque diferente do conhecimento que eu adquiro em um curso, em uma universidade, em uma escola, em um livro, eu tenho que pagar. E o Senhor, de forma tão generosa, tão bondosa, tão graciosa, a palavra de Deus diz que Ele dá a quem pedir. E ainda tem uma coisa mais bonita ainda, Ele não lança em rosto, né, pastor Oséias? Ele não passa na cara, Ele nos dá de forma generosa. É interessante, né? Como as pessoas, humanamente, nós vemos tantas pessoas, fulano de tal está assim hoje, por quê? Fulano de tal, por quê? Aí vai. É verdade. Né? Começa a trazer a honra para si. Deus não faz isso. Ele dá de graça e não lança em rosto. É muito lindo isso. Por isso está aí a soberania, a superioridade do Deus a quem servimos. É verdade. Não é verdade? E ainda na carta do presbítero Tiago, no capítulo 3, versículo 17, nós vemos algumas características da verdadeira sabedoria. Da sabedoria que emana de Deus, da sabedoria que vem do alto. E fala pra gente, pastor Oséias, desses aspectos inerentes à verdadeira sabedoria. Esses aspectos estão contidos aqui no versículo 17 deste capítulo que a irmã mencionou. E eles estão também mencionados aqui dentro de um contexto interessante, não é? É o contexto da língua, o contexto de ter cuidado com este órgãozinho que a gente tem, coisa séria, não é? Tão pequenininho, né, pastor Oséias? Tão pequenininho, mas contamina todo o corpo. Olha, há uma coisa interessante, é que falar no momento próprio e adequado é sinal de sabedoria, viu? É sinal de sabedoria. Ao agir assim, nós seremos vistos pelos outros como sábios. Quando nós sabemos dominar, controlar esse órgão tão pequeno, mas que, como um fósforo, pode incendiar o mundo. Uma palavra só. Não é questão, eu diria, que nós precisamos ter autoridade sobre nós mesmos, autoridade sobre esse leme que é a nossa língua. E o apóstolo, muitas vezes as pessoas confundem e a gente fica acostumado, né? O presbítero, como a irmã disse, que ele foi pastor da igreja evangélica, da igreja original, né? A igreja em Jerusalém, né? Em Jerusalém, né? O Tiago presidiu um grande concílio. Foi o primeiro concílio. Ou melhor, resolver problemas administrativos e doutrinários também. Grande homem de Deus, ele tinha ciência disso. E essa palavra aqui dele está dentro deste problema da língua. Ele diz que, nesse versículo 11, irmãos, não faleis mal. Olha que coisa boa. Irmãos, não faleis mal. É o capítulo 3, versículo 17, né? Eu estava lendo o 4, viu? Desculpe. Capítulo 3, versículo 17. A sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, depois pacífica, moderada, tratável,
cheia de misericórdias e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Tudo isso aqui está praticamente ligado a esse problema das línguas, né? Onde o grande servo de Deus diz o cuidado que devemos ter com a língua. Ele diz aqui no versículo 13, irmã: quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Ele junta aqui e ao mesmo tempo separa. Quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade, se tendes inveja, amarga e sentimento ambicioso no coração. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. O escritor sagrado aqui, irmãos queridos, está laborando sobre dois tipos de sabedoria. A sabedoria que vem do alto, que é esta que eu, no começo dessa palavra, eu lhes disse, é um dom de Deus. Ele nos deu a nos criar sua imagem e semelhança. Esta é a sabedoria que vem do alto. Todos nós temos e precisamos explorá-la. E existe a sabedoria humana. A sabedoria humana, ela está dentro dos padrões humanos, está contaminada pelo processo do pecado também, e isto pode causar dificuldade no procedimento, como ele mesmo diz, deixa bem claro aqui. E depois ele note que ele coloca para nós algo que eu considero por demais importante. Pois onde há inveja e sentimento ambicioso, se há confusão e todo tipo de prática nociva, aí nós precisamos ter sempre no raciocínio, na sabedoria humana, práticas confusas, práticas nocivas e práticas até demoníacas. Precisamos definir bem essa situação, porque a sabedoria que Deus nos dá, ela gera em nós isto que está no versículo 17, a sabedoria que vem do alto, e não aquela que é humana, demoníaca. A sabedoria que vem do alto, ela vai gerar em nós pureza, ela vai gerar em nós paz interior, atitude de pacificação com as outras pessoas, trazer uma palavra de amor, trazer uma palavra, em vez de usar sua língua para maldizer e conversar até tolices, use a palavra para trazer a paz interior a tanta gente que nesse tempo está precisando muitíssimo disso, né? Paz, moderação, oh, coisa boa. Moderação é a maneira como você vai tratar as pessoas, a maneira como você vai conduzir uma questão, a maneira como você vai conduzir um problema ou levar uma solução a alguém, e que muitas vezes aquela solução poderá não ser aceitável para aquela pessoa, mas pelo modo como você a conduz, ela se torna aceitável. Isso é moderação. Moderação no falar. Eu lhes disse que esses atributos aqui
esses aspectos, eles estão muito ligados à língua. E quando nós usamos nossa língua dentro deste princípio da sabedoria do alto, nós também encontramos maneira de tratar as pessoas bem, não tratá-las humilhando. Muitas vezes é preciso que nós tenhamos certeza de que é necessário nós agirmos com a sabedoria de Deus, nosso Senhor. E também cheia de misericórdia. Como nós precisamos de ter amor uns para com os outros. Assim como Deus é misericordioso, é necessário que nós, que temos a sabedoria dele, sejamos como ele, misericordiosos para com aqueles que tanto precisam de misericórdia. Quantas pessoas precisam disso? E também de bons frutos, que são os frutos do Espírito. Amor, paz, benignidade, mansidão e tantas outras maravilhas que vêm por aí, não é? E também ser imparcial. Não está tratando com 2 pesos e com 2 medidas. Você precisa tratar as pessoas como as pessoas são, não elevá-las tanto, porque aí também é hipocrisia, fazer as coisas para que as pessoas gostem de você, elogiar as pessoas para que a pessoa se sinta bem e seja grata a você, quando lá dentro de você está dizendo, fulano de tal, tem que mudar, teria que mudar isso, aquilo, mas você não disse isso, você apenas disse, você é excelente, você é uma excelência, ao passo que lá dentro você está pensando o contrário. A sabedoria de Deus nos ensina a não fazer isto, mas usar a imparcialidade no nosso trato com as pessoas, porque isso faz bem e é agradável a Deus. Sabem por quê, irmãos e amigos? Sabem por quê? Porque hipocrisia é falsidade, e falsidade é mentira, e a mentira é do diabo. E as coisas do diabo são da sabedoria no mundo, que é chamada demoníaca aqui. Esta é a palavra que eu deixo com vocês sobre esses aspectos da sabedoria, aqui colocados pelo grande escritor Tiago, nesse versículo 17 do capítulo 3 de sua carta. Então, o pastor Oséias, ele discorreu nas características da sabedoria do alto, da verdadeira sabedoria, de acordo com o escritor Tiago. E é interessante, né, pastor Oséias, isso que o senhor ressaltou, de que ele fala da sabedoria e traz esses aspectos inerentes à sabedoria, essas características da sabedoria dentro do contexto da língua, do uso da língua, do falar, né? E como a gente precisa, de fato, ter essa sabedoria não apenas no agir, né, na forma de agir, mas na forma também de falar. Precisamos de sabedoria. É falar como o escritor Tiago aqui apresenta e o senhor também nos apresentou, com pureza, de forma pacífica, promovendo conciliação, promovendo paz, de forma tratável, gentil, de forma imparcial e sincera, sem hipocrisia. Como o pastor Oséias bem falou, assim, quantas vezes falamos, né, elogiamos pessoas com falsidade, de forma hipócrita. Na frente a gente fala de uma forma, por trás fala de outra. Essa não é a verdadeira sabedoria. Então, todos os aspectos contrários a esses apresentados, trata-se de uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Ou seja, meramente humana, contrária à sabedoria de Deus, que contrasta com a direção do Espírito e que é típica dos demônios. É isso que o escritor Tiago nos apresenta, né? Acerca dessa sabedoria que não é de Deus, dessa terrena, animal e diabólica. E que Deus nos ajude a termos
há verdadeira sabedoria no agir e no falar, né, pastor Oséias? Pois é, no agir e no falar. E no Salmo 119, dos versículos 97 ao 104, diz o seguinte: Oh, quanto amo a tua lei e a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. A palavra de Deus, pastor Oséias, ou seja, a lei de Deus, os seus mandamentos, os seus testemunhos, como apresentado aqui no Salmo 119, nos concede sabedoria, mas também entendimento, prudência e conhecimento. Fala pra gente, pastor Oséias, da necessidade urgente de dar a devida importância às Escrituras. Afinal, ela é fonte de sabedoria e conhecimento, né? É verdade. Irmãos e irmã Nédia, eu até que juntaria a esse texto o versículo seguinte. É o versículo 105, certo, onde o salmista diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos queridos, distintos ouvintes, nós não podemos nos afastar desta verdade. É que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a fonte da sabedoria. Porque nela está tudo quanto Deus planejou para o homem. E o homem foi criado por Deus, imagem e semelhança dele, para sermos seus, eu diria, aqueles em quem ele mesmo se glorifica. Deus quer ser glorificado na minha vida, porque eu sou semelhança dele. Deus quer ser glorificado na sua vida, meu irmão, meu amigo, porque você foi criado semelhança dele. Deus não precisaria disso, mas ele achou bom fazer isto. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, ele disse: agora tudo está muito bom, porque é o que ele mais estava querendo em toda a criação, era alguém que o representasse, alguém em quem ele também estivesse sendo glorificado, e alguém que estivesse disposto a exaltá-lo, a louvá-lo. É por isso que ninguém pode, e escutem bem, amigos, vocês que me ouvem agora, ninguém pode adorar, ninguém pode louvar, ninguém pode servir a outro que não seja Deus, porque Deus nos criou para Ele, para a sua honra e para a sua glória. E, portanto, Ele nos deu este cabedal de conhecimentos, que é a palavra dEle, a Bíblia Sagrada. E esta palavra, portanto, é fonte de sabedoria, porque ela é palavra de Deus para nós. E nela nós nos apoiamos para agirmos conforme essa sabedoria, no modo como proceder, não é? No modo como fazer, conhecendo, como eu lhes disse antes, conhecendo bem as coisas, conhecendo bem as pessoas, conhecendo bem as causas, conhecendo bem também os efeitos, aquilo que você projeta, já deve estar dentro deste planejamento que foi feito
pela sabedoria que Deus lhe deu, e essa sabedoria é oriunda dele mesmo, e ele colocou isto aqui em sua palavra. Sabe como? Quando o salmista diz aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho também. Veja que coisa linda aqui, meu amigo, você que está me acompanhando agora nessa palavra. Lâmpada para meus pés é a tua palavra. No caminhar, pés é símbolo de andar. No nosso viver, no nosso caminhar, enquanto aqui estivermos, precisamos estar pautando o nosso caminhar no mandamento que o Senhor nos deu. Quando o Senhor entregou o decálogo, a sua palavra, os mandamentos, 10 mandamentos, ao grande líder Moisés, lá no Monte Sinai, ele tinha em vista agora uma regulamentação para que o homem pudesse exercer ou fazer aquilo que fosse a vontade de Deus, naturalmente respeitando os seus limites de homem apenas como imagem e semelhança. Nós não somos deusinhos, como alguém diz, nós somos semelhança do Senhor, porque nós pensamos, porque nós sentimos, porque nós amamos como Ele amou, como Ele ama, e nós também temos a grande promessa de podermos vê-lo, e somente nós temos este direito de vê-lo e estarmos junto dele e podermos apalpar aquele que nos criou e ver como ele é. Que coisa maravilhosa, como diz aquele hino que a gente muitas vezes canta, não é? E vê-lo-emos como é. Coisa maravilhosa, né? Sim, sim. Coisa maravilhosa. Agora, eu quero apenas concluir essa palavrazinha aqui, irmã, dizendo-lhes que é preciso que a gente ande de acordo com esta palavra, com os preceitos de Deus, e que nosso caminho seja iluminado por estes preceitos. Isto é, caminhar e também fazer as coisas de acordo com esses preceitos. Nós podemos pensar nisto de uma maneira tão profunda, que a nossa mente está sendo sempre iluminada pelo Espírito Santo, que nos capacita a ser aquilo que verdadeiramente precisamos ser, imagens e semelhança do Senhor nosso Deus. Por isto que Ele nos refez, por isso que Ele nos recriou, para que nós pudéssemos ser realmente aquilo que Ele planejou para nós. E a sua palavra é que nos ensina a viver isto, a viver essa vida assim. Andar neste mundo e fazer aquilo que Deus nos orientou a fazer. Esta é a palavra que eu tenho neste salmo tão belo que você mencionou aí, minha irmã, nesses versos tão lindos do Salmo 119. O maior salmo da Bíblia, não é? Que tem tanta riqueza aí, mas essa aqui é por excelência, não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E ele diz ainda, fiz um juramento e eu o cumprirei. Tuas justas ordenanças eu praticarei. Aqui está. Que coisa linda. Que Deus, portanto, abençoe vocês. Amém, amém. Tem coisa mais prazerosa, mais maravilhosa do que falar da palavra de Deus, pastor Azés? Não tem, né? Não tem nada mais prazeroso do que conversar sobre essa palavra, falar dessa palavra. E que enriquecedor, pastor Azéias, que enriquecedor ouvir o Senhor explicar,
trazer elucidação, esclarecimento para nós acerca de sabedoria e de conhecimento. A palavra de Deus, como o senhor bem disse, ela é essa fonte a qual nós podemos extrair, encontrar sabedoria e conhecimento, né? A gente discorreu aqui nesse assunto na carta de Tiago, no livro dos Provérbios, aqui no Salmo 119, e como foi enriquecedor. Eu tive um aulão hoje de graça com o mestre pastor Oséias, o senhor pastor Oséias, com toda a sinceridade do meu coração, sem nenhum fingimento, sem nenhuma hipocrisia. O senhor é o Gamaliel dos nossos dias. O mestre Gamaliel, certo? A Deus toda honra e toda glória. Amém. Olhe, vou falar algo que eu falei só para o senhor aqui, sem estar aqui no canal, né? Mas eu tenho uma grande admiração por sua pessoa, por sua sabedoria, por sua inteligência, por sua lucidez, por sua competência. Um homem aos 80 anos trazendo, contribuindo dessa forma tão maravilhosa com a Igreja Batista ali, a primeira Igreja Batista em Vitória de Santo Antão, conosco aqui também, e com certeza, eu não tenho sombra de dúvidas, com aqueles que estão em sua volta. Que Deus continue abençoando, pastor Oséias, sua vida, e que o Senhor continue sendo essa bênção e esse instrumento para a glória dele. Muito, muito, muito obrigada por sua contribuição. No Responde Aí, meu conterrâneo, pernambucano, sangue bom, ali da terra dos Altos Coqueiros. O senhor tem as considerações finais. Coisa linda. Pois é, minha irmã. E eu dou também muitas graças a Deus, porque da minha vida surgiu um homem que está sendo o nosso diretor-geral aqui em nossa convenção. Inclusive, ele está conosco aqui hoje, em nossa casa. Isso é bom. Essa palavra. Amém. Louvamos também a Deus pela vida do diácono, diretor executivo da Convenção Batista Sergipana, Adoniran Judson, filho do pastor Oséias, na qual nós também temos tido a oportunidade de conversarmos, de termos uma amizade com ele também. Louvamos a Deus pela vida dele. Pois não. Também. Muito obrigado. Tá? Mais uma vez, grata. Podemos orar para encerrar? Deus soberano, Pai, Tu que és o Senhor de todas as coisas, recebe a nossa gratidão pela oportunidade que Tu nos deste, Senhor, de podermos proclamar a Tua palavra. Sobretudo, Senhor, dizer a tantas pessoas que nos acompanharam neste momento que Tu és, Senhor, a fonte de toda a sabedoria para tudo quanto nós venhamos a empreender. E dá-nos, ó Senhor, portanto, a capacitação para podermos aproveitar esta oportunidade que Tu nos tens dado, Senhor, de sermos os Teus ministros. E te pedimos agora, Pai, que Tu abençoes tanto quantos agora nos ouvem, nos acompanham, dando-lhes, ó Senhor, o discernimento, o conhecimento necessário para que possam alcançar o êxito na base da sabedoria que Tu venhas a dar-lhes para a Tua glória e para a Tua honra. Confessamos de agora, Senhor, os nossos pecados em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.